Olá pessoal, boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. E como vocês podem observar, eu tenho aqui diante de mim uma preciosidade, uma relíquia. Eu fui procurado por um senhor hoje e essa pessoa veio por indicação de um amigo aqui da cidade que também trabalha com eletrônica. Esse senhor a princípio ia levar esse aparelho nesse meu amigo, mas o meu amigo, por conta da quantidade de serviço, preferiu fazer indicação minha para o senhor, o dono desse aparelho. Aí o senhor veio até mim e olha só que preciosidade que ele me trouxe aqui. Um receiver da Gradiente STR 1050. Vocês não vão acreditar, mas esse aparelho está totalmente original. Olha só, que coisa incrível. Tá com o cabo original da época, cabo de força original. Olhando assim, o aparelho está extremamente muito bem conservado. E o que é mais interessante é que o senhor dono desse aparelho disse para mim que é dono desse aparelho desde a década de 70. É isso mesmo, ele comprou esse aparelho novo da loja. É mole? É muito raro a gente se deparar com uma situação como essa, né? E o que é mais incrível mesmo realmente é o estado de conservação do aparelho. Então nós vamos desmontar esse aparelho aqui, dar todo o carinho, toda a atenção que ele merece. A princípio o cliente me relata que ele está queimando o fusível. Ele ficou um bom tempo parado, aí depois que ele resolveu pegar o aparelho e conectar na energia elétrica, o aparelho começou a queimar fusível. E no momento em que eu recebi esse aparelho no balcão, eu fui testar junto com ele e realmente ele havia comprado alguns fusíveis. E eu pude comprovar que realmente está queimando o fusível. É só trocar o fusível, ligar na rede elétrica, ele queima o fusível. Então nós vamos abrir esse aparelhinho aqui, ver o estado dele geral por dentro e vamos dar um carinho legal nele. Estou tendo o privilégio de abrir esse aparelho pela primeira vez. O cliente me relatou que ele nunca foi para a oficina. Eu acredito, dado o estado interno do aparelho. Não tem nenhum sinal de que esse aparelho foi mexido. Daqui a pouco eu vou abrir o aparelho para a gente ter uma ideia da situação dele, como é que ela está por baixo. Aqui, pelo que a gente pode ver, é a seção do pré e a potência, né? Pré e amplificador, tudo numa placa só. Aqui nós temos o estágio do rádio. O rádio é AM/FM. Aqui o bloco sintonizador, né? Poxa vida, viu? Interessante. E ao que eu observo aqui, esse amplificador aqui, ele não trabalha com fonte simétrica. É um amplificador com uma fonte simples, uma fonte comum. Vou virar aqui para vocês observarem o detalhe. Olha que interessante, ó. Aparelho, uma fonte simples, uma fonte comum, uma fonte convencional. Muito legal esse aparelho. Eu vou abrir aqui a parte de baixo dele para a gente observar. Muitas pessoas ficam falando, né? Puxa, esse aparelho era tão gostoso de fazer a sintonia dele, era uma sintonia tão suave. Olha aqui o porquê, ó. Isso aqui não existe mais hoje em dia, né? Sintonia, na verdade, esse tipo de sintonia analógica nem existe mais. Mas olha que interessante que era o porquê que esse aparelho tinha uma sintonia tão gostosa de ser feita. Ele tinha uma espécie de um volante inercial aqui, né? É bem interessante. É um tipo de pêndulo. Fazia com que a sintonia aqui fosse bem suave de ser feita. É bem legal mesmo. Eu vou abrir aqui a parte de baixo desse aparelho para a gente ver o estado que ele está.
Pessoal, olha que coisa mais linda esse aparelho. Dá uma olhada nisso. Olha só como era a qualidade dos produtos nos anos 70, início dos anos 80. Podemos observar aí a qualidade, a robustez dos circuitos que eram montados naquela época. Hoje em dia já não se vê mais isso, né? Nós podemos ver aqui que esse aparelho realmente não foi mexido, ele está intacto. Muito interessante isso, viu, gente? Que legal, legal mesmo. Isso aqui é o tipo de aparelho que muitas pessoas que fazem coleção procuram que nem doidos, na verdade, né? Podemos ver aqui os potenciômetros que ele usava na época. Olha só que legal, hein, gente? Que coisa bacana, não? E agora nós vamos analisar aqui, ver o porquê que esse aparelho está queimando o fusível. Vamos ver por que que isso está acontecendo. Vou tentar posicionar a câmera aqui numa posição melhor para a gente poder analisar junto. Vamos ver se o problema aqui é de fonte ou de saída. Bom, pessoal, como eu havia relatado para vocês, o cliente estava me dizendo que quando ele liga o aparelho na tomada, ele simplesmente queima o fusível. E como eu tinha comentado com vocês, eu tinha feito um teste com ele no balcão. A gente colocou um fusível novo e ele queimou. Ó, tô colocando aqui outro fusível e nós vamos colocar aqui o fusível no lugar certo. Eu vou medir aqui a impedância na entrada para a gente ter mais ou menos uma noção. Ó, aqui nós temos, deixa eu ver aqui, uma impedância de 6 ohms. Eu acho que é muito pouco, apesar de que esse transformador tem um enrolamento bem grosso. Então, antes de eu ligar isso aqui na tomada e queimar esse fusível novamente, eu vou dar uma análise geral aqui para ver se a gente consegue observar se o problema pode estar no secundário do transformador, que é bem provável que seja. De repente é um problema de saída. Se tiver alguma coisa em curto na saída, vai queimar mesmo o transformador. Aqui nós temos os fios de entrada da energia que vai direto para o transformador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma coisa meio estranha aqui embaixo também. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se vocês estão observando aí. Tem uma coisa aqui meio estranha. Olha, esse fio aqui chegou a derreter, ó. Ó. O que é isso aqui? Eu não sei vocês, mas acho que de tanto a gente trabalhar com eletrônica, a gente acaba pegando um certo olho clínico para as coisas, sabe? E isso ajuda bastante. E o conserto que eu faço aqui é em tempo real, pessoal. Eu não tô... Ó, isso aqui tá em curto, ó. O que é isso aqui? O varistor não é, porque nessa época não tinha isso aqui. É um capacitor cerâmico. É um capacitor cerâmico. E pelo que eu vi ali, ele deve estar servindo de filtragem para alguma coisa. É isso mesmo. Ó, pessoal, ó. Eu acho que esse aqui é o problema do negócio aqui, ó. Acho que esse é o BO. Ó. Será que é mesmo? Estranho, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, tá dando um curto. Vou arrancar isso aqui pra ver. Vamos ver. As famosas pontes de terminais. Quem nunca usou isso aqui pra montar algum projetinho, hein? Essas pontes de terminais aqui eram muito famosas. Hoje em dia nós temos as placas de prototipagem para fazer montagens, né? Antigamente nós usávamos isso para montar circuitos eletrônicos.
Ponte de terminais. Gambiarra da peste, não? Ó, mas isso aqui tá em curto, pessoal. Notadamente em curto. Agora saiu curto porque eu quebrei, né? Vamos ver se aqui ainda tem curto ou não. Aqui ainda tem curto. Mas será que não é normal? Estranho, hein? Muito estranho. Bom, vamos continuar dando uma olhada. Eu não vou ligar ainda esse aparelho, eu quero saber por que que ele está queimando o fusível dessa forma. Deixa eu ver aqui, a entrada nós temos 10 ohms de impedância. Vamos ver aqui a saída. Essa aqui acho que é a saída do transformador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui direito. Eu acho não, tenho certeza que essa é a saída do transformador, sim. Vamos ver aqui, vamos confirmar. É, aqui é a saída. Então nós temos aqui, ligado na placa ali, a ponte retificadora do outro lado. Vamos dar uma olhadinha nessa ponte primeiro? Vou virar o aparelho para a gente dar uma olhada. Isso aqui eu vou tirar fora daqui. Isso aqui, na verdade, pela configuração que está aqui, é um resistor em série com capacitor cerâmico. Isso aqui provavelmente seja usado para eliminar faísca na hora em que a gente liga ou desliga a chave, para evitar problema nos contatos da chave. Certeza que é isso aqui. Olha só a situação que tá. Isso aqui deve ser provavelmente um resistor de valor bem baixo, sei lá, 220 ohms. Vamos ver aqui. O resistor está aberto. Não, não está aberto não. É um resistor de 100 ohms. Deixa eu tirar o zoom aqui. Opa. Aqui, ó. Um resistorzinho de 100 ohms. E aqui é um capacitor cerâmico que só Deus sabe que capacitor que é. 4N7. Esse daqui não está em curto, mas esse aqui provavelmente estava, por ter quebrado, se despedaçado. Mas enfim, vamos virar esse aparelho ao contrário. Eu quero dar uma olhadinha na situação da ponte retificadora. Vamos virar ele aqui. Aparelho pesado, hein, gente? Pense no aparelhinho pesado. Aqui é a ponte retificadora. Vamos dar uma olhadinha nessa ponte para ver. Vocês podem ver que só tem um capacitor principal, sugerindo que a parte do amplificador então seja alimentada por uma fonte convencional simples. Deixa eu ver aqui. Aqui com certeza é a entrada. Nós temos aqui a entrada. Vamos ver aqui. Ah não, aqui tudo bem. Ó, aparentemente nós temos um curto aqui. Vamos ver. Dura que esses componentes aqui são muito antigos e os terminais deles já estão bem oxidados, né? Ou não? Não, curto nós não temos aqui. Vamos ver esse transistor aqui também. Com certeza deve ser uma fonte de 12 volts, um reguladorzinho, também não está em curto. Pessoal, a princípio, pelo que eu estou observando aqui, parece estar ok. Mas e esse capacitor aí? A gente tem que medir esse capacitor. Deixa eu virar isso aqui de novo. Vamos dar uma olhada nesse capacitorzão aí. Aqui, ó, já consegui encontrar aqui o positivo do capacitor. Vamos ver aqui, aqui é o terra e aqui é o positivo. Ó, a linha de alimentação do capacitor está em curto, então provavelmente ou é o capacitor em curto ou nós temos um problema na parte do amplificador de áudio. Eu vou soltar esses fios também aqui. Deixa eu ver aqui. Vou eliminar.
essa ligação. Eu vou desligar aqui para a gente ver se o problema é realmente no circuito amplificador ou se o problema está na fonte de alimentação. É duro que a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de aparelho. A solda aqui ela é bem grande e o ferro de solda muitas vezes não é capaz de soltar essa solda. Aqui ó, já que a área de contato é muito grande. Aí consegui soltar. Vamos ver agora. Vou ver aqui a alimentação. Ó, para vocês observarem, ó. Vou colocar mais para cá. Ó, essa aqui é a impedância do setor do amplificador. Então se eu inverter essa ponta de prova aqui, ele vai ter que dar uma resistência bem alta. Vamos ver. Aí ó. Isso aqui ele vai aumentando gradativamente por causa dos capacitores de filtragem que existe na própria placa do amplificador. Então pelo que nós observamos aqui, nós temos um problema aqui nessa plaquinha aqui, ó. Nessa plaquinha pequenininha. E pelo que eu estou observando aqui, pode ser, ó, um curto no próprio capacitor. Mas também, né, pessoal, vamos dar o desconto. Não, um aparelho desse aqui, quanto tempo não tem isso aqui? Deve ter mais de 40 anos. E esse capacitor é original, o capacitor da época. Então, vamos remover esse capacitor para ver. Tirar essa plaquinha e já voltamos já. É isso aí, pessoal, retornei aqui com o vídeo. Olha só que coisinha mais fofa, pequenininha e simplesinha que é a fonte da alimentação principal do amplificador. E nós temos um capacitor eletrolítico de 2500 por 50 volts. Eu já decidi tirar logo com esses fios aqui. E aqui tinha uma malha aterrada, isso aqui deu um trabalho para remover. A gente consegue mais ou menos imaginar a potência dos ferros de solda de antigamente, né? Isso aqui era tudo feito na mão, pessoal. Isso aqui não era feito por máquina, não. Não é à toa que esse aparelho está aqui até hoje. Vamos dar uma olhada aqui no capacitor. Ó, aparentemente, o capacitorzão aqui já foi pro beleléu. Isso é, eu estou medindo por baixo do circuito, né? A gente não sabe ainda, eu não tenho certeza absoluta se o problema está nele ou não. De repente o problema pode ser em outro componente. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse capacitor cerâmico. Não, capacitor cerâmico não é. Esse transistor também não é. Eu já havia medido. Tudo indica que o problema aqui seja o capacitor mesmo. Eu vou tirar esse capacitor fora e eu vou voltar para a gente testar ele por fora para ver a situação que ele está. É isso aí, pessoal, removi aqui o capacitor da plaquinha. Isso aqui deu um trabalho para tirar que vocês não têm noção. O meu ferro chorou para tirar isso aqui, o ferro de solda. Agora vamos dar uma olhadinha no capacitor, hein? Olha só, aparentemente o capacitor até que está mais ou menos bonitão, não está feio não. Mas, vamos ver aqui, olha só. Vou encostar aqui no terra, ó. Olha só que coisinha mais fofa. Dá pra ver que o bichão já deu o que tinha que dar. Entrou em curto. Pois é. Então é isso, pessoal. Aparentemente aqui o problema é simples de resolver. Não é nada complicado. Mas se nós observarmos o aparelho no seu estado geral, nós vamos ver que é necessário que seja feita que seja dado uma atenção especial para ele. Como vocês podem ver, a maioria dos capacitores que estão aqui nesse aparelho, olha aqui ó, a situação que já está aqui. Eu não cheguei a medir, mas isso aqui provavelmente também esteja com algum problema, algum curto, algum tipo de fuga. Ó, temos uma bolha, olha a situação disso aqui, ó. Ó. Olha a outra aqui também, ó. Olha como é que tá isso aqui. Olha, mas esse outro aqui embaixo, ó. Não sei se dá pra vocês observarem aí. Aqui, ó. Ó. Então o correto aqui mesmo é a gente substituir todos os capacitores eletrolíticos dessa placa. Todos. Inclusive esses pequenininhos aqui, ó. Se o cliente ele quiser
realmente colocar o aparelho para funcionar e fazer com que ele tenha o vigor físico de quando ele tinha, quando ele era novo. A gente vai ter que substituir todos esses capacitores aqui, todos eles, um por um. Eu já fiz aí, existem alguns vídeos meus aí no YouTube, se vocês procurarem vocês vão observar que é um serviço trabalhoso, embora seja um serviço simples de fazer, mas dá bastante trabalho. Até porque essa placa aqui atrás, se vocês observaram, não existe nenhum tipo de serigrafia, isso aqui é meio chatinho de trabalhar com ele. Vai levar um tempo para poder acertar, mas vai dar para acertar e vai ficar muito bom. Então vou sugerir para o dono do aparelho fazermos uma restauração nesse aparelho aqui, substituir todos os capacitores da placa, verificar se ele tem mais algum tipo de problema, tirando esse problema aqui da fonte que nós encontramos, entendeu? E vamos ver a questão do funcionamento, como é que ele vai estar. Eu vou conversar com o cliente, aí depois eu volto com o vídeo para a gente continuar a fase 2, a segunda etapa da restauração do aparelho, tá certo?